Fala aí, meu respeitável público, tudo bem? Comigo não. Ontem teve São Paulo e Água Santa, no domingo Corinthians e Ituano. Eu vou falar um pouco sobre esses dois jogos e também vou falar um pouco sobre o Santos. Tem muita gente aí falando pra eu falar sobre o Santos, pedindo, né, pra eu falar sobre o Santos, então eu vou falar sobre o Santos. Primeiro, vamos começar com o jogo do Corinthians. Eu sou São Paulino, mas eu não vou ser clubista, né, na minha análise. E o que aconteceu com o Corinthians, na minha opinião, foi a Renata Augusto dependência, né? Eu já tinha dito que, igual nos dois jogos, até o do São Paulo, esses times do interior, quando vêm pra jogar contra os times grandes, o que eles fazem? Eles se fecham, todos. O único que estava fugindo disso essa temporada era o São Bernardo, estava se dando muito bem. Mas o Ituano foi para se fechar contra o Corinthians e segurar para os pênaltis, né? E aí acontece o que todo clube quer. Pequeno quer fazer um gol, conseguiu abrir o placar do time do Ituano com um golaço. O cara nunca mais fez um gol daquele na vida dele. É o tipo de gol que o São Paulo leva, mas foi o Corinthians que levou dessa vez. Mas logo em seguida, passado um tempo, o Paulinho consegue um empate. E a tendência no segundo tempo era o Corinthians conseguir a virada, sinceramente, né? O time do Ituano até que começou bem, na verdade equilibrou bem o jogo até o final, mas no segundo tempo cansou um pouco. A partir dos 25 minutos ali o Corinthians foi bem melhor, mas não conseguia aquela chance clara, porque não tinha o Renato Augusto. Quem ordena esse time, quem é o maestro é o Renato Augusto. A gente só percebe a falta que um jogador faz mesmo quando ele não tá. Impressionante a falta que fez o Renato Augusto. Ele é o maestro do meio-campo do Corinthians. E se ele não tá, é péssimo. Na verdade, assim, criar uma dependência dos melhores jogadores é totalmente normal. É muito normal. Isso acontece em todos os clubes, né? Mas a esse ponto, o Corinthians não conseguiu criar uma jogada bonita, assim, igual o Renato Augusto faz a diferença ali no meio-campo. E os Corinthians têm meio-campistas muito bons. Tem o Juliano, que eu acho um bom jogador, tem o Paulinho. Óbvio que assim, o Paulinho joga muito, aliás fez o gol, né? Tem uma carreira legal na Europa, mas eu acho o Renato Augusto melhor. A qualidade técnica do Renato Augusto, ele sabe a hora de pausar o jogo, a hora de forçar a jogada. Muito, muito acima da média do Renato Augusto. E fez muita diferença, né? Foi isso que aconteceu com o Corinthians. E assim como meus amigos corintianos disseram, foi para os pênaltis, a pressão é do time grande. A pressão é para o time grande passar, né? Esses jogadores do Ituano, do Água Santa, né? Os caras bateram o pênalti meio que sem pressão ali. Fez, eu fiz, tal. Não fiz, joguei na arena. Não fiz, joguei no Allianz. Então, assim, a pressão em todos os jogadores era, né? Todos os jogadores do Corinthians e do São Paulo, respectivamente. E acabou acontecendo o que aconteceu, né? Os jogadores do Ituano bateram muito bem as suas cobranças, porque é óbvio que eles treinam isso. Eles querem que cheguem nos pênaltis. Mas pênaltis também é muita emoção do jogo. Mesmo que você treine pênaltis, é uma tentativa. Você pode errar, você pode acertar, né? Só erra quem bate e o Ituano se saiu melhor. Mas, assim, no caso do Corinthians, eu não acho que seja terra arrasada. Eu acho que o time apresentou até que é um futebol legal, mesmo estando sem Renato Augusto, mas não foi um futebol incisivo, né? E pegou um clube de menor expressão. O Ituano, na última rodada, se salvou do rebaixamento por causa do saldo de gols. Então, assim, foi uma queda feia, a do Corinthians, mas não acho que seja terra arrasada. Eu acho que o Fernando Lázaro tem potencial para fazer esse time jogar bola. Ainda vai voltar o Renato Augusto, né? Só queria deixar um ponto só. Fagner, o que esse cara fez? Pelo amor de Deus, o cara tá... Vê o goleiro treme. O que acontece com o Fagner, gente? Jogador experiente, jogador de time grande, jogador de seleção, perde pênalti pro goleiro de Ituano, né? E aconteceu o mesmo caso com o São Paulo. Mas na minha opinião, aliás, porque o do São Paulo eu assisti, infelizmente eu assisti tudo e o pré-jogo e tudo. O do São Paulo foi, na minha opinião, ainda pior. Porque o São Paulo não tem esse meio-campista de criação que tem a dependência como tem o Corinthians. Então, o time que o São Paulo entrou é basicamente o time titular ali, tá sem Caleri, sem o Igor Vinícius. Nossa, o Igor Vinícius tá fazendo uma falta aqui. Sem Igor Vinícius, sem Arboleda, sem Diego Costa. O São Paulo tem um problema gigantesco com lesão. O São Paulo faz um tempo, aliás, faz 3 anos o São Paulo tem sofrido todas as temporadas com lesões. E são as mesmas lesões. E tem jogador que tá há mais de 6 meses lesionado.
André Anderson, eu nem lembrava que jogava no São Paulo. O cara tá lesionado faz mais de 6 meses com pubalgia. Faz mais de 6 meses. E ninguém aparece para dar explicação, ninguém aparece para falar qual que é o tratamento que ele tá fazendo. O São Paulo tem o Refis Plus, o Casares chama de Refis Plus, que de Plus não tem nada pelo visto, né? As lesões estão aumentando. O Galopo ontem, mas não basta o time ser ruim, o time é azarado. O Galopo ontem saiu, acho que com cerca de 20 minutos, 25 minutos, chorando de campo. E acabou de sair a nota do São Paulo. O São Paulo vai ficar no mínimo 6 meses sem o Galopo. O São Paulo foi eliminado. O São Paulo perdeu o Wellington por lesão, perdeu o Galopo por lesão ontem. O time do São Paulo tá desmanchando na mão do Rogério Ceni. E assim, todo mundo tem sua culpa? Claro que tem. O Rogério Ceni é o principal culpado? Na minha opinião, não. Mas o Rogério não sabe fazer esse time jogar. O Rogério vai fazer 2 anos que está na frente do São Paulo. Eu não consigo falar 5 jogos que o São Paulo amassou o adversário. Não consigo. O São Paulo não joga futebol. Não joga. O São Paulo não joga um futebol bonito. O São Paulo não tem um Renato Augusto. O São Paulo não tem um Rafael Veiga. O São Paulo não tem um Lucas Lima, cara. Lucas Lima. Lucas Lima. Um cara que pega a bola, um cara que pausa o jogo, um cara que pensa. O São Paulo tem o Nestor para organizar o jogo. E o Luciano que tá jogando de 10. O Luciano não jogou mal ontem. O problema do Luciano é que ele é esquentado e ele quer ganhar tudo no grito. Às vezes, uma jogada que ele podia tentar fazer diferente, ele vai e cava a falta. Isso é horroroso. O São Paulo não jogou ontem. Criou chances, até conseguiu criar, mas desperdiçou chances. E não criou uma chance assim, meu Deus, nossa, o cara perdeu um gol claro. Não. E o Corinthians sim. O Corinthians, o Fausto Vera, no finalzinho, se não era o último lance do jogo, perdeu uma chance de gol claríssima. Era só ele empurrar pro gol, mas ele não alcançou. O São Paulo não. O São Paulo foi bola na área e, ora, reza. E não deu em nada. No final, o São Paulo tentou fazer uma pressão, mas o Nestor chuta mais fraco que o meu irmão, de 10 anos. O Alisson. O Alisson, eu não entendo também a cabeça do Rogério Ceni, cara. O Alisson é horroroso. Eu faço o jogo do Alisson, ele pega a bola, cisca, toca. Pega a bola, cisca e toca. Ele não faz uma jogada, não vai pra dentro. E quando ele foi pra dentro, ele chutou igual uma moça, cara. Chutou igual um... Meu, não dá. Alisson muito fraco. Aí vai nas cobranças de pênalti, como eu falei, a pressão é do time grande. Ele isola a cobrança. Ele isola. Ele não deu nem no gol. Lembrando que o Alisson estava afastado por problemas pessoais, né? Eu acho que alguém da família dele acabou falecendo, alguma coisa assim. Mas o Alisson, pelo amor de Deus, não tem como. O cara isolou uma bola daquela. Aí vai o Jackson Mendes, igual do Fagner. Fagner, jogador de Copa do Mundo, experiente. O Jackson Mendes foi volante titular do Equador na Copa. De todos que bateram, eu achei que o Caio Paulista ia perder, eu achei que o Nestor ia perder, eu achei que o Pablo Maia ia perder. Os três bateram super bem. Aí vai o Jackson Mendes e joga na mão do goleiro. No meio do gol. Não dá, cara, não dá. O São Paulo, são vários problemas. Para mim, o São Paulo perdeu a temporada no começo. Não contratou um meio armador, contratou zagueiro que precisava, mas não era a posição mais carente. O São Paulo, desde o Benítez, não tem um meia de criação. Não tem. O Benítez nem era assim o Messi, nem era o Renato Augusto, mas joga bem e arma bem o jogo. E o São Paulo não tem um meia. Depois do Benítez, essa posição é extinta no São Paulo. São Paulo precisa urgente de um meio de criação e, na minha opinião, de um ponta melhor. Ontem o São Paulo... O Wellington Rato parece estar acima do peso. O David ontem jogou até bem, mas perdeu chance de gol e... Sabe? Time morto. Time morto, entendeu? É uma eliminação que, assim, feia pro São Paulo. Muito feia. O São Paulo eu já acho que é um pouco pior que o Corinthians, porque o Rogério Ceni, o Fernando Lázaro, pegou o time nesse ano. O time do Corinthians joga um bom futebol. O São Paulo, não. O Rogério vai ficar 2 anos na frente do clube e o São Paulo não joga bola. Não joga bola. Entendeu? Eu não acho que o Rogério Ceni melhora os times do São Paulo. Eu não acho que ele consegue extrair o melhor de cada jogador, que é o que o técnico tem que fazer. Não consegue. Então, sabe, faz um acordo lá, fala, Rogério, obrigado pelo seu trabalho prestado. Você é um grande ídolo dentro do clube. Mas você não é um treinador para time grande ainda. Eu acho que o Rogério vai ser grande treinador, mas ainda não. Traz, sei lá, o Dorival tá livre no mercado. Óbvio que ele não vai treinar o São Paulo, né? Mas o Dorival tá livre no mercado. Tem o Sebastião BKSS, bom treinador, sabe? Procura opções no mercado. O Palmeiras trouxe o Abel Ferreira, que ninguém conhecia, o cara ganhou o título pra caramba e o time do Palmeiras voa. Né? Agora sobre o Santos,
Assim, o Santos era o esperado, né? Assim, você olhando, não sendo torcedor do Santos, era o esperado que o Santos não conseguisse se classificar. Não foi rebaixado, na minha opinião, por causa do Lucas Lima, porque a reação que o Lucas Lima deu no time foi muito boa. É o que eu falo, o Lucas Lima nem é um cracaço de bola, mas ele é um meio armador decente. Decente, é o Lucas Lima. Ele é decente, cara. Não é assim o Messi, não é ninguém. Ele arma o jogo maroto ali pro Santos. Maroto, e o Santos voltou a jogar um pouco melhor e conseguiu ali não ser rebaixado. Entendeu? E o Santos, tanto o Santos quanto o São Paulo, tem um trabalho de reconstrução maior. Os dois têm os mesmos problemas. Diretorias horrorosas, contratações, quando tem contratações, né? Horrorosas. E técnicos, eu não acho o Odair Helma um técnico ruim, mas com o elenco que ele tá, os dois estão sendo horrorosos. E não dá, não dá. Os dois, na minha opinião, o Santos ainda é um pouco mais tranquilo, porque o Santos está numa situação pior. Mas o São Paulo, o Rogério Ceni não faz esse time jogar. Entendeu? E é isso que me preocupa. Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre o que eu espero para cada time, dos 20 times do Brasileirão, o que eu espero para cada um deles, o que eles vão disputar, né? E eu acho que a perspectiva para o Corinthians ainda é boa, até porque o Corinthians disputa a Libertadores. A perspectiva para o Santos é um pouco pior que a do São Paulo ainda, porque na minha opinião o Santos não tem um elenco assim igual ao do São Paulo. O São Paulo também não tem um elenco, mas pelo menos tem número de jogadores grandes. E as lesões estão assim, agora o São Paulo vai ter um mês para descansar o brasileiro. Vai voltar o Caleri, vai voltar o Arboleda, vai voltar o Diego Costa. Então, assim, o Rogério tem que mostrar futebol com esse time. Senão não adianta ficar no São Paulo. Não adianta, não mostrar futebol. Não importa se você é ídolo. Entendeu? Ainda não ganhou nada como treinador. Mesmo que ano passado tenha feito um ano até que legal. Mas é isso que eu tinha para falar. Na minha opinião, o caso do Corinthians foi assim, um caso à parte. Foi uma zebraça. Do São Paulo também foi zebra, eu achei. Mas, infelizmente, tem sido cada vez mais comum. O São Paulo não criar nada. O São Paulo jogar só na raça. Isso é bom. O Rogério trouxe isso de volta pro São Paulo. Um time que joga com raça. Mas raça sem a estratégia, você vai perder. Não existe isso. Entendeu? Mas é isso. Agora é botar a cabeça no lugar. Os três times precisam se organizar. Acho que do pior dos casos é o Santos ainda, né? Mas o São Paulo não vem muito atrás. E o Corinthians, aí eu já acho que é um pouco melhor por causa do elenco. E é isso, né? O campeonato tá na mão do Palmeiras. Palmeiras campeão paulista. Se não, na minha opinião, é um vexame, né? E é isso. Tomara que pelo menos o Água Santa chegue na final. Consiga aí crescer no cenário do futebol. E é isso. Agradeço pela sua audiência. Muita gente deve estar assistindo, né? Que ia ver eu falando mal do São Paulo aqui. É óbvio, né? Pra ligar pra perguntar se eu tô bem, ninguém liga, né? Mas ontem, 50 ligação no telefone, né? Acabou o jogo, mas beleza, né? Tá bom. Dá um like aí, compartilha o vídeo, viu? Se inscreve. Valeu, obrigado pela sua audiência. Tamo junto.